para a gente entrar, não é a gente que está entrando, é o próprio Deus através de nós, tá bom? Então eu fico muito feliz de poder ter a senhora, uma pessoa assim, né, educada, né, uma pessoa que gosta do Evangelho, mas eu vou aproveitar esse momento especial aqui e quero fazer umas perguntas à senhora. A senhora já foi evangélica? Irmão, para ser sincero, eu passei um bom tempo, o ano passado, que eu passei por um processo aqui, só Deus sabe na minha vida. Mas a senhora já foi evangélica? Tentaram me matar, aí eu passei, antes de acontecer isso comigo, eu já caminhava na igreja, ali na igreja 4, de Jair sabe. Mas teve um processo lá que eu não gostei, entendeu? Entendo. Aí eu me afastei. Entendo. Então quer dizer que a senhora já foi evangélica? A senhora passou quanto tempo lá no Evangelho? Hoje eu passei um ano, quase 2 anos. Quase 2 anos. Veja bem, a senhora chegou a se batizar das águas? Não, né? Tudo bem. Mas nesse período de 2 anos, eu acredito que a senhora aprendeu muita coisa da parte de Deus. Pelo menos a senhora sentiu a presença de Deus, né? Que é muito importante. Então, tem alguém evangélico na sua família? Não. Tem. Tenho e ele está desviado. Ele foi ombreiro e tudo, está desviado. Foi? Ele mora onde? Teu irmão, né? Não, Ele está onde? Ele mora na Saramandaia. É longe aqui? É longe? É longe. Senão a gente ia lá buscar ele. Viu? Então, o nosso TV... Mas se no dia que quiserem ir, eu levo vocês lá. Nós somos um grupo de resgate, entendeu? E nós estamos trabalhando justamente para trazer aqueles que o Senhor já ganhou, mas por algum motivo foi embora, entendeu? Por quê? Porque a senhora, dona Rosilda, a senhora é uma pessoa muito especial. Não pense a senhora que a senhora está esquecida. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, aquele que lhe criou, aquele que lhe fez, tá? Com todo amor e com todo carinho, aquele que tem dado livramento à senhora, que tem lhe abençoado, ele não esqueceu da senhora, ele não desistiu da senhora e ele quer a senhora de volta. Entendeu? E o bom, dona Rosilda, é saber que Deus, ele não é aquele Deus assim, feito homem. Ah, você fez isso e isso, não foi? Vou pegar você, né? Vou castigar você. Ah, você saiu, então se vire e fica para lá. Não. Deus, às vezes, falando essa linguagem, ele parece bobo. Parece que ele é bobo. Está entendendo? Por quê? A gente desobedece, vai embora, vira as costas para ele e ele fica atrás da gente. E uma vez eu perguntei para ele, disse, Deus, por que o Senhor gosta tanto da gente? Por que o Senhor se humilha tanto a gente? Porque infelizmente Deus se humilha para a gente. Porque o que Ele faz por nós, nós criaturas pecadoras, não agradamos a Ele com nossas ações e Ele fica dando bênção para a gente, livrando a gente da morte e querendo livrar a gente da condenação do inferno. Por quê? Por que Deus? Aí Deus disse, porque dentro de você tem um pedaço de mim. Dentro de você tem uma partícula, um pedaço de mim. E eu não quero perder esse pedaço. É por isso que você é importante. Porque quando eu te fiz, eu coloquei eu dentro de você. Eita, que coisa linda, ó. Entendeu? Então, ele não quer que a senhora parta sem ele. Porque é um pedaço dele que vai embora, que vai se perder. Então, ele te ama muito, irmã Rosilda. A senhora é uma pessoa, pode dizer assim, eu sou privilegiada. Porque mesmo estando afastada, Deus não esqueceu da senhora, tem cuidado da senhora. Mas só que tem um porém, ele cuida do livramento, manda as bênçãos, porque depende da fé da pessoa, se a pessoa tem fé, a pessoa é abençoada. Tá? Agora, só que o importante não é as bênçãos de Deus, o importante é a salvação que Ele tem para propor para cada um de nós. Entendeu? Então não adianta eu ter fé para receber as bênçãos de Deus, vou receber um monte de bênção. Ah, tenho fé, ganhei um carro, ganhei isso, ganhei aquilo, tudo bem, ganhou, mas vai ficar tudinho. Ah, tu vai partir? Agora, quando a gente partir, a gente vai para onde? Então o importante não é as bênçãos, o importante é a salvação. Porque no pacote da salvação vem todas as bênçãos que a gente precisa. Porque o Senhor diz assim na sua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a senhora se preocupar em buscar Ele, em agradar a Ele, o que é que vai acontecer? Ele vai se ocupar em lhe abençoar, em dar aquilo que a senhora precisa, sem a senhora nem pedir, porque Ele diz na sua palavra que antes que a gente venha pedir, Ele já sabe o que a gente precisa. Então veja como é bom. Entendeu? Então, por isso, irmãos, que eu digo para a senhora, a gente veio aqui hoje
guiado pelo Espírito Santo, que a gente orou a Deus e pediu para que Deus nos guiasse na casa de pessoas, ao encontro de pessoas que verdadeiramente Deus quer de volta, que Deus ama. E a senhora é uma dessas pessoas que Ele quer de volta, que Ele não desiste da senhora, tá bom? Então, tem um outro ponto também. Qual a dúvida, o que a senhora gostaria de saber, de perguntar? Eu estou aqui, eu estou pronto para lhe responder. Porque esse tempo todo afastado, aconteceu muitas coisas na sua vida. Mas o que lhe impede, o que lhe impediu até agora de voltar? Não é? Porque eu acho que a partir de agora a sua vida vai mudar. Não é porque o pastor chegou aqui, não. É porque a gente está realmente trazendo para a senhora as intenções de Deus, o pensamento de Deus. O que Deus pensa da senhora, o que Deus quer da senhora, o que a senhora significa para Deus. Olha, é coisa grande. Agora, o que a senhora eu gostaria de perguntar? Qual a dúvida que a senhora gostaria de tirar agora? Pergunte aí, a gente está aqui para responder. Eu não gosto só de falar, eu gosto de ouvir as pessoas. Diga, eu quero só, porque veja bem, eu não quero que a senhora fique com dúvida de nada. Eu quero que a senhora tire toda a dúvida que é para a senhora voltar para Ele, porque Ele está pronto para lhe receber. Agora Ele quer saber da senhora uma coisa. A senhora me aceita? Olha para aí. Vê? Vê? Porque faz 2 dias seguidos, né, eu estava, pronto, praticamente eu já ia dormir, né? Mas eu estava na cama só pensando o que, eu não sei se foi uma revelação. Opa! Já faz 2 dias que eu estou tendo uma revelação aí. Olha. Andando por cima das águas, eu não sei o que significa. Olha, por cima das águas. E muita gente ao redor de mim de amarelo e azul. E eu não sei o que significa isso. Ficou, gente, de amarelo e azul. Olha aí. Foi, mas podia. Glória a Deus, Ele está aqui. Entendeu? E de ontem para hoje eu tive essa visão de novo. Aí eu me acordei chorando. Entendeu? Então, E vai 2 dias seguidos que não sai da minha mente. Então eu estava deitada ali e esse negócio veio na minha mente. Eu digo, meu Deus, o que será isso que Deus quer me revelar? Muita gente... Deus está revelando a você salvação. Né? Por que salvação? Eu vou dizer a você por que salvação. Porque você andou por cima das águas. Deus lhe deu ordem para andar em cima das águas. Agora essa ordem é depois da salvação, né? Porque a gente só vê a Cristo depois da salvação. Então Deus mostrou as pessoas de amarelo e azul. e azul. Estamos aqui. E o outro ponto é, o que acontece? O que é andar sobre as águas? Andar sobre as águas é ser exaltado, é estar por cima. Por quê? Águas, porque Pedro, quando andou sobre as águas, foi sobre o mar, né? As águas do mar ali. Então, o mar simboliza o mundo. O mar e as águas simbolizam o mundo. Entendeu? Então, Deus, Ele está falando para a senhora que Ele quer lhe tirar do mundo. Quer lhe colocar em cima, como Ele fez com Pedro. Ele fez Pedro, permitiu que Pedro andasse sobre as águas. E permitiu a senhora também. É por isso que Deus criou toda essa situação e nos trouxe aqui. E mostrou, né? Está vendo a senhora? Veja bem, e o bom é que foi a senhora. A gente não está com movimento aqui, nem falando nada da gente. Foi a senhora que teve a revelação, foi com a senhora que Deus falou. Então, e se Ele falou com a senhora, então Ele me mandou aqui para comprovar isso aí. Confirmar, né? Confirmar. Para mostrar a ela que é com ela. Entendeu, filha? Né? Então, veja como a senhora é especial e veja como Ele preparou tudo, o banquete. Vê só. Falou com ela 2 vezes. Mostrou e nos trouxe aqui. Confirmou. Pessoas de azul e amarelo. Quem é essas pessoas? Somos nós. Confirmou. Está entendendo, filha? Então eu acho que não há mais dúvida em relação a isso. O cuidado, o amor. Entendeu? E outra coisa, irmã Rosilda, quando a gente aceita Jesus, o que é que a gente perde? A gente só perde o que não presta. Porque dali por diante a gente só vai ganhar. Não é que você vai ter uma vida só de maravilha, de alegria. Eu digo ganhar porque é assim. O Senhor diz na sua palavra em Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama ao Senhor. Então, até o mal, Deus pega e transforma numa bênção e me dá. Está entendendo, irmã Rosilda? Então, a senhora, filha, é muito especial para Ele. E Ele não quer te perder. É por isso que Ele nos trouxe aqui, para confirmar para você que Ele falou e está provando para você que quer você.
Entendeu? Então eu não acredito que haja mais nenhuma dúvida da sua parte, porque antes da gente chegar aqui, Deus já lhe avisou. E outra coisa, a senhora tem um dom lindo, porque Ele lhe revelou algo que ia acontecer, que é o que está acontecendo aqui agora. Vê só. Andar sobre as águas, onde é que a gente vê esse fato de andar sobre as águas? Onde é que tem isso? Na Bíblia. Entendeu? Então, quer dizer, o Senhor estava se revelando como sendo a palavra, tá? Lhe sustentando, lhe tirando do mar, porque o mar simboliza o mundo, lhe suspendendo, tá? Diante de pessoas que Ele vai mandar aqui justamente para trazer a senhora de volta. Ele quer a senhora. Ele não quer desistir, ele quer a senhora para ele. E outra coisa, tenha pressa, irmão Cida. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. A gente não veio forçar a barra, mas a gente veio buscar aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. A senhora é dele e ele quer a senhora de volta. Porque a senhora tem muito valor, a senhora é preciosa. E a senhora não pode voltar atrás, porque ele já falou com a senhora, ele já confirmou. Então não tem mais dúvida. Então, olha, agora, a senhora tem mais alguma dúvida a tirar? A senhora tem algum pensamento, alguma coisa que a senhora quer perguntar? Então, a senhora acredita que o que a gente falou, a senhora entende que foi isso aí mesmo? A senhora deu para entender que o sonho é esse aí mesmo? Deu para entender? Viu? O mar simboliza o mundo, as águas. Como é que a pessoa anda por cima d'água, né? Só pela fé. Só pela fé, né? Porque Pedro andou até enquanto ele estava olhando para o Senhor. Mas quando ele tirou o olhar... De tanta água, só eu andando circulando na água. E o povo ali só de amarelo e azul. Muita gente, eu não sei daqui. Coisa boa. Entendeu? Só Deus sabe decifrar esse sonho. Então, vamos agora fazer um convite. Vamos agora voltar para ele, assumir esse compromisso que não paga nada. É de graça. A senhora só vai ganhar. A gente não vai forçar a barra. Sexta-feira vai ter culto na igreja, estudo da palavra, para a senhora aprender a palavra. Tá? Se a senhora tiver com tempo aqui, a senhora se prepara durante o dia, vai lá, senta, escuta a palavra, terminou, vem para casa, sem problema nenhum. No domingo a gente está aí, de 5 às 7, 5 horas da tarde começa, 7 horas termina, a gente está lá, entendeu? A gente tem o culto da família, e aí, ó, legal. E a senhora não vai ter problema com nada, nem forçação de barra, tudo para a glória de Deus. Então, como pastor, estou aqui oferecendo meus cuidados à senhora. As irmãs estão aqui também oferecendo os cuidados dela para a senhora. São mulheres, como a senhora é, conhece a senhora, tá? Vocês sabem o que significa ser mulher, tá bom? Tem a minha esposa também, a coordenadora, que vem também. Então, nós estamos aqui para lhe servir. A senhora está encontrando alguém que quer lhe servir, em nome de Jesus. Então, não vejo nenhuma dificuldade agora para a senhora aceitar Jesus Cristo, porque Ele já preparou tudo já. É só a senhora dizer, eu quero, tá? A gente ministra uma oração e vai embora. E com certeza a sua vida vai mudar. Por quê? A partir de agora, a senhora está preparada para ir para o céu. Eu não sei quando é que eu vou morrer, a senhora sabe? Não é verdade? Nenhum de nós sabe. Não é não? Então, outra coisa, a gente tem que estar preparado. Hoje Jesus está dando o passaporte de graça. De graça. Né? Porque a gente sabe que um dia Ele vai chamar cada um de nós. É. E a gente salvo, Ele chama a gente pelo nome. Entendeu? Então, quando a gente está no mundo, aí a gente vai por misericórdia. E se a gente estiver no mundo, servindo ao mundo, ninguém me diz que... Ninguém não me... como é que diz? Ninguém não me convenceu ainda de que essas pessoas que estão no mundo fazendo tudo que o mundo oferece vai chegar no céu, irmão. Porque Deus disse que a gente tem que fazer uma renúncia. A gente vive no mundo, mas não somos do mundo. Porque a gente teve o privilégio de ser escolhido por Deus. Você teve o privilégio de ser escolhida por Deus e ter seu nome escrito no livro da vida, a qual ninguém pode apagar. Ninguém apaga o seu nome, ninguém tira você do seu lugar. A gente, por ser fraco, falho, imperfeito, a gente desiste. A gente não desiste de Jesus, mas a gente arreia as armas. Porque tem hora que a força é pouca. Todo mundo enfraquece. Se acaba. As forças se acabam. Se a gente olhar para os problemas, se a gente olhar para um lado, para o outro e não ver solução, a gente vai parar. Porque foi o que Pedro fez.
A gente é carne, É. a gente é fraco. Jesus disse assim, ó, sem mim, nada podeis podeis fazer. E no Mas mundo tereis a... aflição, Mas tem o quê? bom ânimo. Ele está pronto para nos ajudar. Nessa noite ele mandou cada um de nós aqui para sustentar nas suas mãos e mostrar a você que você não está só. E a força que faltava na senhora chegou agora, através de Deus e através de nós. Entendeu? Porque a Bíblia diz que um ajuda o outro. E o forte carrega a carga dos mais fracos. Então, se a senhora está fraca, chegou a gente para colocar a senhora no ombro e levar. Entendeu? A sua força está em nós, que Deus está trazendo para lhe dar essa força. Então, a senhora está tão fraca que não consegue chegar na presença de Deus lá. Então, ele veio até a senhora para fazer com que a senhora entendesse que ele vai mandar alguém para lhe dar força, ou seja, para pegar a senhora e levar para a casa dele. Mas olha, é como se diz, né? Aqueles pessoal que estavam na minha frente, tudo de azul com amarelo, aquele já tinha se foi. Se foi, ele estava se levantando. Aí é por isso que eu fico assim, eu fico me perguntando, quem foi antes de a gente vir o mundo? Os meus pais, meus avós e os avós da gente, tudo. Aqueles que estavam querendo tudo andar junto comigo, é aqueles que estavam se levantando, que estavam tudo ao redor de mim. Sei. Aí eu não sei o que significa. Peraí, vamos lá. Então tinha pessoas que a Na senhora... minha mente, aqueles dali estavam mortos, tá? Se levantando. Então a senhora estava vendo pessoas que já tinham partido, Já tinha partido, mas se estava levantando. tudo de amarelo e de azul. de amarelo e de azul, se E levantando. estava querendo caminhar junto comigo, Querendo caminhar junto com a mas senhora. não conseguia. Mas agora veja o ponto. O porém aí não está neles, ou quem era eles. O porém aí está no fator que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? A senhora estava andando sobre as águas. Sobre as certo? águas. Eles queriam também andar sobre as águas. O que quer dizer isso aí? Um privilégio que a senhora está tendo que muitos que já passaram não tiveram. Até voltar. tiveram oportunidade, mas não fizeram. De se voltar para Está Jesus. entendendo? E a senhora está tendo essa oportunidade. Então, outra coisa. A senhora quer que aconteça com a senhora o que aconteceu com eles? Está Partir entendendo? sem Cristo. Está entendendo? Porque ele estava se levantando para tentar andar como a senhora andou, mas não podia mais, porque ele já partiram e a senhora está em vida. Entendeu? E o amarelo e o azul, claro, traz menção a esse momento daqui, que a gente está aqui. Não é uma pura coincidência. Entendeu, minha irmã? Então não tenha dúvida. Independente de qualquer coisa, primeiro de tudo, o Senhor Deus quer a senhora para ele. E a senhora não vai perder, só vai ganhar com isso. Porque todo o seu passado vai ser perdoado, a senhora vai ter uma nova vida. Vai ser uma pecadora remida, alguém que vai estar sendo preparada para morar no céu. É diferente. Vai renovar uma nova aliança. Entendeu? Então, filha, é só dizer um sim. Na cadeira aí, não precisa se levantar. A gente vai fazer uma oração aqui, tá bom? A gente vai ministrar uma oração aqui. E aí, minha irmã, depois dessa oração, pode ficar certo. O seu passado passou. Já A é. Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Entendeu? As coisas velhas já passaram. Entendeu? Então, não paga nada, não dói nada, é de graça. Você só vai ganhar, entendeu? Da parte de Deus. Então, o momento é esse. Por que Deus pega um pastor lá de Recife? Eu vim lá de Recife agora. Aí veio lá de Recife. E Deus traz aqui. Por quê? Porque eu sou empregado dele, eu faço o que ele manda. Então, se ele mandou eu vir, é porque falta a senhora. Vamos dizer um sim agora? Uma grande oportunidade. A gente não pode forçar a barra, porque não pode forçar a senhora a dizer sim. Isso tem que vir lá de dentro. Eu sei que a senhora quer, porque a senhora conhece ele, a senhora sabe que o caminho é perfeito, o caminho é bom, o caminho conduz ao céu. Então não tem como desperdiçar um momento desse especial que Deus criou. Esse momento tão especial. A senhora já ia dormir e Deus disse, não, eu quero falar contigo. Hã? E aí? Podemos orar com o sim da senhora? Hã? É simples. Diga sim. Porque é tão difícil, né? Por que é tão difícil? É porque a carne não quer deixar. A natureza, né, não quer deixar. Porque, na verdade, a nossa natureza só quer as coisas de baixo. Entendeu? Por que dizer não para Jesus? Por que? Se Ele é rico, se Ele é Senhor, foi Ele que nos fez, Ele quer nos salvar, quer nos abençoar. Ele só quer tão melhor e a gente fica colocando... Sabe? Fica com medo de Tá receber. entendendo? Mas chegou, minha filha.
A hora é essa. Gisele, né? Vamos? Eu acho que ela vai pra casa. Vamos dizer agora? Diga assim daí, daqui a gente vai orando. Vamos lá. Eu vou esperar a dona Rosilda dizer sim. Vamos olhar para ela. Ela está sorrindo. É porque o sim está saindo aí. Né? É de alegria. É. Sim. Sim. Ah, então, ó, é pertinho aqui, irmão. Falando nisso, é bem, ó. Só sair por aqui, ó. Vai lá. É 2 cultos durante a semana que a gente tem. E esse dia Jesus está esperando você também dizer sim. Entendeu? Eu vou lá, só que Sabe por quê? Porque o que tinha de lhe revelar, Deus ele já revelou. Deus ele já revelou para você, Deus ele já confirmou. E agora Deus está esperando ouvir da sua boca um sim. Diga assim, eu quero Jesus. Porque o dia de amanhã não vai pertencer nem a mim nem a você. Se a gente tiver a oportunidade de amanhã ir para a igreja, de falar de Jesus, de trabalhar, de adorar, de fazer coisas boas, de fazer coisas novas, glória a Deus. Mas se não der, a gente não tem o poder de nada sobre nossas mãos. Hoje a gente tem o poder de dizer assim, Jesus ainda está nos dando força, graça para dizer assim, eu quero Jesus. Privilégio especial. Eu quero Jesus. E Ele está lhe dando a oportunidade, por amor. Ele está nos dando a oportunidade de hoje chegar aqui para você e falar do amor dele que ele tem com você e conosco. Porque a gente não valia nada não. Mas ele morreu morte de cruz para que eu e você esteja aqui, de cabeça erguida, falando do amor dele. Ele quer só salvar a sua alma, porque você é preciosa para ele. Porque ele já pagou pela sua vida. E a gente tem um livre-arbítrio de fazer o que quiser. E quantas pessoas do outro lado que gostariam de ter essa oportunidade já passou? E Deus mostrou para você quem morreu sem ele, que queria lhe seguir. Para ter essa oportunidade que você está tendo hoje. Eu não estou dizendo que amanhã, que hoje, que agora você vai morrer, não. Mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar de pé. A gente precisa estar com o passaporte na mão. Porque ele já nos deu esse direito. Foi Deus que nos deu. Vamos ler Apocalipse 20 e 11. Podemos ler? Pode? Pode ler? Apocalipse 20 e 11. Veja bem. Muitas pessoas que Deus quer, porque Ele já está chegando, Ele está vindo buscar. Porque a hora já está acabando já. Está findando. 20 e 11 de Apocalipse. Porque até com o óculos consegue ainda. Vamos lá. Pedro. Apocalipse 20 e 11. Vamos explicar para ela esse acontecimento. 20 e 11. Vamos lá, devagarinho. E vi uma grande trono. E vi um grande trono. E vi um grande trono branco. E que estava assentado sobre ele. E cuja presença fugiu os céus e a terra. Então, isso aqui é o julgamento final. João, foi mostrado a João, segura que estava ali o restante. Foi mostrado a João um grande trono branco, onde todas as pessoas que morreram sem Cristo vão estar naquele grande trono branco, que será estabelecido fora da terra. Porque há tanta gente que morreu sem Cristo que não cabe na terra. Então vai ressuscitar e vai ser levado lá para fora da terra. Aí o que acontece? Quando essas pessoas ressuscitarem, elas vão receber um corpo de carne igual a esse que eu e a senhora temos. Só que esse corpo de carne que vai ressuscitar, ele é um corpo de carne perecível. Para que essa carne, quando queimar, ela não derreta. Ela queima, mas não derrete. A pessoa sente toda a dor do fogo e não derrete. E nem morre. Porque ele já vai ressuscitar para ir para o castigo eterno com aquele corpo. Então, aí, o que é que ela está dizendo? O que é que está lendo ali? Vi um grande trono branco. Né? E o que estava sentado sobre ele era quem? Deus, o Todo-Poderoso. De cuja presença fugiu os céus e a terra. Ou seja, ele está no lugar acima dos céus e da terra. A terra está distante, é no espaço sideral. Vai ser estabelecido esse trono aí. Ele vai estar sentado e a vida de cada pessoa vai ser lida. A vida das pessoas que morreram sem ele.
Tudo que a pessoa fez na terra, as oportunidades que ela teve, os momentos que Deus chegou até ela, vai estar lá, escrito. E aí a pessoa, vamos ver o restante, lê aí, a outra parte. E viu os mortos grandes E pequeno. e pequenos. E viu os mortos grandes e pequenos. Né? Quem são os mortos grandes e pequenos? Os que estavam diante do trono. do trono. Então, diante daquele trono vai estar os mortos grandes e pequenos. O que é morto grande? Morto grande são as pessoas famosas, que são conhecidas em toda a terra. Donald Trump, né? Se não se converter, Michael Jackson. Essas pessoas que têm nome de fama são grandes. Os grandes e pequenos, não é isso? É. Pequenos. Quem são pequenos? Pessoas que não são famosas. Que um mendigo, uma pessoa que morreu, que não teve muito conhecimento, morreu. Mas não está esquecido por Deus. Vai ter que ressuscitar e vai para lá. Lê o restante. Que estavam diante do trono. E viu os mortos grandes e pequenos que Estavam estavam diante do trono. Abriu-se os livros. E abriu-se os livros. E E abriu-se outro. livros. Então, veja bem, abriu-se os livros, está no plural, são muitos livros. Um desses livros é o seu, que está lá agora. Tudo que a senhora fez até hoje está lá escrito. Abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, não é isso? É. Outro livro, no singular. É um Que livro só. estava O primeiro são vários livros, da o segundo vida. é um livro só, que é o livro da vida. É. Então, depois que for lido o livro da vida da pessoa, o livro da história da pessoa, tudo que a pessoa fez, ele vai olhar, mandar olhar se o nome da pessoa está no livro da vida. Se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida, aí o que acontece? Ela vai ser julgada pelas suas obras. Vamos ler o restante. E os livros foram Abertos. julgados pelas coisas que estavam escritas. E os mortos, né? E os mortos foram julgados Pelo livro, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Não é isso? segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Tá? Então, está aí um exemplo que cada um vai ser julgado segundo tudo que fez. Aí Deus não quer que eu, a senhora, a gente venha parar aqui. Porque a gente não vai estar aqui. A gente vai estar aqui assistindo, mas não participando, assim como o réu. Porque quem vai para aqui é réu. Pessoas que estão sob condenação, que morreram sem Cristo. E Deus está fazendo o possível para isso não acontecer na vida de muitas pessoas, inclusive na sua, irmã Rosilda. É por isso que hoje Deus nos mandou aqui, porque a gente não sabe o dia da nossa partida. E sem contar que tem o dia da nossa partida e tem o dia do arrebatamento, que está bem perto de acontecer. Daqui a pouco a igreja vai ser tirada da terra. Entendeu? Então a senhora quer perder essa viagem linda para ir morar no céu com Jesus, só para ir? Eu não quero ficar aqui não. Entendeu? Então, digam sim para ele e tudo se resolve. A gente vai orar para a senhora e tudo bem. Se a senhora não quiser, a gente vai embora. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas fica difícil sem Jesus. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Estamos esperando. Eu vou chegar lá, irmão. Não vai dizer sim agora não? Tá bom. Vamos orar por ela. Vamos orar. Então, domingo, as irmãs podem vir buscar a senhora aqui? Domingo eu vou. Então, quer que ela venha aqui? Não, precisa não. Agora de 5 horas, começa de 5, né, Michel? É. Começa de 5, termina de 7. Pronto. Tá bom? Só termina. Vou mandar as mulheres de lá tudo indo buscar ela aqui. Ok. Aí tu pode perder essa alma preciosa. É verdade. Não é verdade? Ô amiga, não vai mudar nada na sua vida. Eu sei que não vai. Não vai mudar. Deus, ele só vai deixar lá o seu nome escrito que ninguém pode apagar. Você só vai renovar a aliança. Só aliança com Deus. E assim, quem vai trabalhar na sua vida a partir de hoje é Deus e o Espírito Santo. Porque a senhora vai dar legalidade para ele agir na sua vida. Enquanto isso, ele não pode agir O completamente. Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida. Deus que vai continuar lhe abençoando. E você vai estar segura. Porque hoje a gente não está seguro. Cada um de nós já renovamos a aliança. Eu renovei a aliança por misericórdia de Deus. Né? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. Mas por misericórdia, Deus nos alcançou. Então Ele quer alcançar você também. Não é só a gente que somos especial para Jesus. Você também é.
É o motivo da gente estar aqui. A gente, cada um podia estar na casa da gente, né? Cuidando dos nossos afazeres. Mas Jesus disse assim, vá lá. Já estava tudo fechado. Isso. Mas Jesus disse assim, vá lá. Porque ela precisa ouvir que eu amo, que eu tenho um plano, que eu tenho um projeto, que eu escolhi na sua vida. Deus, através da sua vida, vai trazer os seus filhos. Vai cuidar melhor dos seus filhos, porque é mãe de joelho e filho de pé. Não é assim? Então, a gente precisa, os filhos da gente precisam muito mais. E a gente é filho de Deus. E Deus quer a gente, olha, pertinho, com intimidade. Deus não quer a gente longe, distante. A gente quer os filhos longe? Não. Os filhos é quem vai para longe da gente, mas a gente não quer. Sempre deseja que ele volte. Né, irmão? A gente sempre sente falta. Então, Deus está sentindo falta de você. Lá na casa dele. Louvando, agradecendo, falando do amor dele, porque tem gente que diz assim, eu não sei pregar, eu não sei falar. Sabe? No momento certo você vai dizer para uma vida, Deus te ama, tem plano na tua vida. Porque Deus disse que tem um tempo para tudo. Então você precisa se alistrar no exército de Cristo. Deus conta com você. E aí, vamos nessa? Pronto? Pronto? É só o sim. Pronto? Tá difícil, né? Tá difícil não, mas eu vou chegar. Tá bom, vamos orar por ela. Bora orar. Deus, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, obrigado, nesse momento estamos aqui diante do lado de Rosilda, Senhor. Tu conhece a tua serva, tu conhece a sua necessidade. Deus, nessa noite, Deus, fizemos nossa parte, Senhor. Ela precisa fazer a dela, tu precisa fazer a tua, Senhor. Mas continue, Deus, abençoando, protegendo, guardando, livrando do mal, fazendo uma coisa nova, Pai. Renova a aliança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nós te pedimos, Senhor. Jesus querido, vai tirando toda a barreira, todo empecilho. Senhor, tudo que não te agrada, tudo que não te pertence, Deus, faça uma coisa nova na vida da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pronto. Fica na paz. Deus te abençoe, tá bom? Mas a gente não vai desistir da senhora, não. Fica na paz, amiga. Que Deus te abençoe, Tá bom? vice. Mas, amiga,